Graça e paz a todos os irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade aos estudos na carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta. Hoje nós iremos estudar, nos debruçar sobre 1 Timóteo, capítulo 2, do 11 ao 15. Antes de lermos esse texto, antes de iniciarmos de fato a nossa exposição, eu gostaria de dar algumas palavrinhas iniciais. A primeira é que vamos abordar hoje um texto muito difícil, de difícil compreensão, de difícil interpretação. Então, por isso, o texto precisa ser abordado com muita humildade, com humildade mais que redobrada. Trataremos de um texto que causa certa polêmica nos nossos dias. Então, por isso, precisamos abordar esse texto com amor redobrado. O texto usa palavras fortes para nós hoje em dia, muito pesadas para nossas mentes excessivamente sensíveis, frágeis e até preguiçosas, mas ao mesmo tempo mentes rápidas em julgar. Então, por isso, prezaremos pelo esforço em evitar qualquer incentivo direto ou indireto, implícito ou explícito, a uma guerra entre os sexos, uma vez que o texto vai tratar das funções de homens e mulheres na igreja. De qualquer forma, é interessante notar também que é vantajoso expor livros inteiros da Escritura por causa disso, porque nos obriga, caso sejamos honestos e fiéis, a passar por todos os trechos, mesmo aqueles trechos mais difíceis, mais polêmicos para nós hoje em dia, mas a exposição de textos inteiros da Escritura nos impõe essa obrigação de não pular esses textos. Do contrário, os irmãos e as irmãs que estão acompanhando certamente perceberão que textos foram pulados, né? Então, essa é uma das vantagens de se expor livros inteiros da Bíblia e de se expor esses livros verso a verso, né? Então, ditas essas palavras iniciais, né, vamos à leitura do texto de 1 Timóteo, capítulo 2, do 11 ao 15. Então, diz assim esse texto: A mulher deve aprender em silêncio, com toda a submissão, pois não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, mas esteja em silêncio. Porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. E Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Todavia, ela será salva, dando à luz filhos, desde que permaneça com domínio próprio na fé, no amor e na santificação. Então, antes de irmos de fato para a exposição verso a verso, vamos fazer uma oração? Oremos. Deus, nosso Pai, nosso Criador, sustentador da nossa existência, obrigado por podermos estudar a Bíblia, por podermos abrir ela e ler livremente a Tua Sagrada Escritura. Pedimos nesse momento que o Teu Santo Espírito, aquele que sonda a Tua mente, que conhece os Teus pensamentos, que Ele ilumine a mente de cada irmão, de cada irmã, a minha mente nesse momento, para que entendamos, para que compreendamos e para que apliquemos corretamente a Tua Sagrada Escritura. Então é assim que nós te oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, então o nosso estudo se dará da seguinte maneira. Ele está dividido em 5 partes. A primeira parte é uma recapitulação do que já foi estudado até então. Depois nós vamos fazer uma introdução a este trecho que nós acabamos de ler. Em seguida, numa terceira parte, nós iremos de fato fazer a exposição dos versos desse trecho e, por fim, uma conclusão, pensando em implicações desse texto para o presente, e finalizaremos, melhor dizendo, com uma oração. Então, recapitulando o que já foi estudado até então, no capítulo 1, que já foi todo exposto, nós vimos que Paulo se apresenta
como o escritor dessa carta, e ele se apresenta como verdadeiro apóstolo de Cristo, por ordem de Deus e de Cristo Jesus. Então ele demonstra a sua autoridade apostólica e demonstra que aquilo que ele vai dizer é mensagem apostólica, é palavra apostólica, né? Então, se uma igreja quer se manter saudável, ela deve prezar, deve zelar pela sã doutrina, ou seja, pela doutrina sem erros, saudável, nutritiva. E essa doutrina se encontra na mensagem dos apóstolos, ou seja, nessa mensagem que está registrada no Novo Testamento, é a mensagem dos apóstolos. Então, a essência da sã doutrina, dessa doutrina sem erros, dessa doutrina nutritiva, é o Evangelho que foi pregado pelos apóstolos de Cristo, que está registrado no Novo Testamento. Ou registrado por eles mesmos ou por pessoas que tiveram contato com essa mensagem. É com a sã doutrina que se deve combater os falsos mestres e os falsos ensinos. Os pastores devem travar o bom combate para conservar a sã doutrina na igreja local. Esse é o resumo, basicamente, do que foi exposto no capítulo 1. O capítulo 1 trata da sã doutrina na igreja, do lugar da sã doutrina na igreja. É com ela que se deve combater o falso ensinamento, é com ela que se deve nutrir a igreja, é com ela que se deve alimentar a igreja, né? O apóstolo Paulo, um mestre da verdadeira fé aos gentios, como ele mesmo falou em 1 Timóteo 2,7, pregava o evangelho, pregava a sã doutrina. Timóteo, como jovem pastor na igreja de Éfeso, deveria pregar, ensinar e combater por esse evangelho, por essa sã doutrina, pela lei do Senhor e pelo evangelho do Senhor. Então, os falsos mestres e seus falsos ensinos deveriam ser combatidos por Timóteo e pelos pastores que ele deveria ordenar, como vai ser exposto posteriormente em 1 Timóteo capítulo 3. Então, esses pastores que iriam ser ordenados por Timóteo junto à igreja deveriam também zelar pelo evangelho, zelar pela sã doutrina, né? A mesma coisa deve continuar acontecendo na igreja hoje, né? Ou seja, manter-se a mensagem apostólica, a sã doutrina e o combate aos falsos mestres e aos falsos ensinos com a sã doutrina, né? Então, o resumo do primeiro capítulo é a sã doutrina, a importância da sã doutrina para a igreja local. Então, resumindo assim o primeiro capítulo, partimos para um resumo do capítulo 2, né? Então, a situação do capítulo 2 de 1 Timóteo é a de quando a igreja está reunida, junta para o trabalho do reino do Senhor, para a obra do Senhor, em especial para o culto público cristão, né? Então, nesse momento, como os irmãos viram na exposição anterior, feita pelo nosso irmão e amigo Júlio, os irmãos e as irmãs viram que deve-se orar por todas as pessoas. Não por todas as pessoas, não necessariamente por todas as pessoas individualmente, por cada uma das pessoas, mas por todos os tipos de pessoas, por todas as classes de pessoas, né? Isso está expresso nos versos 1 a 3 de 1 Timóteo, capítulo 2. Uma segunda coisa que se deve fazer quando a igreja está reunida é pregar o evangelho para todos também, para todos os povos, para as pessoas de todos os tipos, de todas as classes. O evangelho deve ser anunciado. Uma terceira coisa é que os homens devem orar em santidade, amor e paz. E uma quarta coisa é que as mulheres devem se adornar ou se embelezarem com modéstia, decência e com boas obras. Então, tudo isso é o que foi exposto no capítulo 2 de 1 Timóteo até agora, né? E após isso, a gente vai entrar nos versos de 11 a 15, né? Então, antes de entrar nesses versos especificamente, é interessante notar que os falsos mestres estavam cooptando, estavam atraindo várias mulheres da igreja de Éfeso para os falsos ensinamentos que eles estavam ministrando, que eles estavam
colocando ali na igreja de Éfeso. Então, por isso, várias mulheres não estavam mais permanecendo no Evangelho. Isso pode ser visto no verso 15 do capítulo 2. No finalzinho do verso 15 do capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade, com bom senso, ou seja, com sobriedade, moderação, equilíbrio, elas serão salvas. Ou seja, ele insta, ele exorta que as mulheres permanecessem. Isso quer dizer que elas não estavam permanecendo, né? No capítulo 5, no verso 15, ele diz que algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Isso no contexto em que ele está falando, ele está orientando Timóteo a respeito de como tratar as mulheres que estavam viúvas na igreja. Então, algumas delas, ele diz, estavam se desviando já. No capítulo 4 de 1 Timóteo, no verso 1 e no verso 2, ele diz expressamente que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento. Então, eles estavam enganando a muitos, levando-os a abandonar a fé, a seguir espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Dentre essas doutrinas estava a proibição do casamento. E junto com a proibição do casamento, obviamente, tem-se aí um processo em que se denigre as funções, né? Na verdade, as funções, os papéis dados ao homem e à mulher. Uma vez que se destrói o casamento, se proíbe o casamento, então as funções matrimoniais também são corrompidas, né? Então, esses ensinamentos estavam dentre os ensinamentos que os falsos mestres estavam pregando. E algumas mulheres estavam se desviando, né, do verdadeiro evangelho, não estavam permanecendo no verdadeiro evangelho e se deixando levar, né, por esses falsos ensinamentos desses falsos mestres, né? Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 6, diz assim: são estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Então, se o contexto de 2 Timóteo foi o mesmo aqui que o de 1 Timóteo, é uma demonstração clara de que o ensino desses falsos mestres estavam, de fato, o ensino deles estava, de fato, né, atraindo mulheres, cooptando mulheres e fazendo com que elas se desviassem da fé, do verdadeiro evangelho, né? Então, com isso em mente, a gente agora vai para a exposição, né, dos versos que lemos, né? 1 Timóteo, capítulo 2, do 11 ao 15. Então, em contrapartida, né, a esses ensinamentos, em contrapartida aos ensinamentos dos falsos mestres, Paulo diz que a mulher deve aprender. Sim, elas também devem aprender a sã doutrina, não mais a doutrina corrompida, a doutrina errada, a doutrina cheia de erros, a doutrina que não nutre, a doutrina que não é saudável. Mas Paulo diz, a mulher deve aprender, né? Deve aprender essa doutrina, a doutrina sem erros, saudável, nutritiva, que está exposta na lei de Deus, que ele já havia dito que era sã, que constituía a sã doutrina, bem como o Evangelho de Cristo. Então, tanto a sã doutrina quanto o Evangelho de Cristo, tanto a lei de Deus quanto o Evangelho de Cristo são a sã doutrina. Então, a mulher deve aprender a sã doutrina e não o falso ensinamento. Ela deve se deixar moldar pela sã doutrina e não pelo falso ensinamento. O ensino das Escrituras não deve ser negado a elas. A condição para ler, né, e estudar a Escritura estava igualmente à disposição de homens e mulheres. As Escrituras
deveriam, assim como devem hoje em dia, ser expostas, explicadas e aplicadas a elas também. Então a mulher deve aprender. Essa é a primeira parte do verso 11, né? E após isso a gente entra em algumas partes dos textos, do texto, né, que são muito polêmicas hoje em dia, né? Creio que na época em que esse texto foi escrito, na época em que ele foi lido, né, que Timóteo leu ele e que leu para a igreja de Éfeso, esse texto foi entendido muito facilmente. Mas hoje em dia, em razão da nossa cultura, em razão da nossa mente carregada por conceitos que não eram conceitos daquela época, a gente tem dificuldade em entender as palavras que estão nesse texto. E a gente até se sente ofendido com algumas delas, né? Mas que o Espírito Santo de Deus nos ajude nesse momento, que Ele nos guie, nos faça olhar para esse texto com humildade, com cuidado e com amor, né? Então, Paulo diz, a mulher deve aprender, nós já vimos o que isso significa, qual o sentido disso. Em seguida, ele diz que a mulher deve aprender em silêncio. Aqui começam, né, as dificuldades, os problemas, as náuseas, né, a respeito desse trecho, né? Então, a primeira pergunta que a gente deveria fazer, né, era o que o apóstolo quer dizer com esse silêncio? O que significa esse silêncio? Significa não dizer uma só palavra? Significa estar amordaçada nas reuniões da igreja? Bem, não é certo responder questões, né, tão difíceis sobre a Bíblia com textos isolados, só com esse texto aqui. A Escritura não diz tudo no mesmo lugar. Todo o conselho de Deus, toda a sã doutrina está espalhada pela Escritura, está espalhada por todos os livros que compõem a Bíblia. Então é importante que, ao fazer uma pergunta dessas, e uma pergunta difícil dessas, é importante que a gente olhe para toda a Escritura. Então, vamos ampliar o nosso olhar. Vamos dar uma olhada na Bíblia como um todo para ver se encontramos mulheres falando em contexto semelhante a esse de 1 Timóteo, que é o contexto da reunião para o culto público. Bom, vamos começar pelo Antigo Testamento. Se a gente for ao Antigo Testamento, a gente vai encontrar algumas mulheres muito atuantes, mulheres que serviram a Deus, mulheres que falaram. Veja, a gente encontra uma mulher chamada Hulda, ou Hulda. Ela era tida como profetisa, ou seja, como mensageira da parte de Deus, como alguém, como uma mulher que trazia uma palavra de Deus. Isso na época do rei Josias. Os irmãos e as irmãs podem conferir um pouco da história da profetisa Hulda em 2 Reis, capítulo 22, do 11 ao 20, e em 2 Crônicas, capítulo 34, do 19 ao 28. Então ela profetizava em casa, né, e não em um culto público. O texto fala que o cenário no qual ela profetizava era um cenário particular, e ela entregava essa mensagem de Deus, né, não como uma sacerdotisa ou como uma líder ou governanta religiosa, né? Ela proferia suas palavras em casa, né? Uma outra mulher que nós encontramos falando na Escritura, no Antigo Testamento, é a Miriam. Miriam, também tida como profeta, como uma mensageira da parte de Deus, aparece em Êxodo capítulo 15, do 20 ao 21, e ela profetizou às mulheres de Israel, né? E não como sacerdotisa também, não como uma líder ou governanta religiosa, mas como profetiza, né? Se olharmos um pouco mais, ainda vamos encontrar Débora. Débora era profetisa e juíza, né? Então ela era profetisa, era uma mensageira, e ao mesmo tempo ela julgava causas do povo de Israel. Então os irmãos podem encontrar um pouco da história dela em Juízes capítulo 4 e o capítulo 5, né? Então o cenário no qual ela proferia julgamentos, julgava causas,
né, era debaixo de uma tamareira. Então, não era no contexto de um culto público, certamente, não era no contexto de um ritual religioso, mas ela falava, né, obviamente. Ela entregava uma mensagem da parte de Deus, não como sacerdotisa, nem como líder ou governanta religiosa, mas ela falava, ela é conhecida por entregar uma palavra, em particular, a Baraque, né? E Baraque acaba liderando, né, uma batalha na qual a Débora acaba indo junto, né? E há outros casos, outros relatos de mulheres que falaram, né, que não estavam em silêncio, em um silêncio absoluto, né, no Antigo Testamento, como Esther, como Ruth e outras mais. Bom, e no Novo Testamento? Existem mulheres que falaram no Novo Testamento? Sim. Por exemplo, as mulheres foram as primeiras a anunciar a ressurreição de Cristo. Lá em Mateus 28, do 1 ao 10, e em João 20, do 10 ao 18, nós temos o relato das mulheres que anunciaram, foram as primeiras a terem contato com o túmulo vazio e tiveram a honra de anunciar a ressurreição de Cristo. Novamente, não foi no contexto de um culto público, elas não eram sacerdotisas, como no Antigo Testamento, nem eram pastoras com autoridade para ensino e governo eclesiástico, governo da igreja local, mas elas falaram, né? Há também o relato das profetisas filhas de Filipe, lá em Atos capítulo 21, dos 7 ao 9. Né? Não há informações a respeito do contexto, é apenas uma citação, né, rápida delas. Certamente elas não eram também sacerdotisas nem pastoras, mas falavam, né? Há um relato também de mulheres que profetizariam, que iriam profetizar. Em Joel, capítulo 2, versículo 28, e em Atos, capítulo 2, 17. Né? Também não eram sacerdotisas nem pastora, com autoridade para ensino e governo eclesiástico, mas haveriam de profetizar. E, de fato, existiam mulheres que oravam e profetizavam, né, como está registrado em 1 Coríntios capítulo 11, verso 5, no contexto de um culto público, na reunião da igreja. Elas oravam e profetizavam, mas não exerciam a função de sacerdotisas ou de pastoras. Né? Há também o relato de Priscila, que era uma colaboradora do apóstolo Paulo, uma igreja, né, se reunia, inclusive, em sua casa. Né? Isso está registrado em Atos, capítulo 18, versículo 26, em Romanos, capítulo 16, verso 3, e em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 19. Temos também várias outras mulheres que falaram, que anunciaram o Evangelho, né, no Novo Testamento. Evódia, Sintique, Febe, Maria, Trifena, Trifosa, Pérside, Júnia. Enfim, há uma gama de relatos, uma série de relatos de que as mulheres falavam na Bíblia. Então, o que significa esse silêncio aqui que Paulo menciona? Mas antes de tentar responder essa pergunta, é interessante pensar em como Jesus se relacionava com as mulheres. Né? Veja, Jesus veio ao mundo através de uma mulher. Gálatas 4:4 relata o seguinte: mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Lucas capítulo 1, verso 28 diz: o anjo, aproximando-se dela, de Maria, aquela que haveria ser a mãe de Jesus, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Literalmente, o Filho de Deus, do Deus invisível, estava no ventre de Maria. Isabel, a mãe de João Batista, né, exclamou em alta voz, segundo Lucas 42, registra: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Após nascer de uma mulher, Cristo é encontrado conversando com uma mulher samaritana, algo completamente
diferente para a época, um judeu conversando com um samaritano e ainda mais, um homem judeu conversando com uma mulher samaritana. Depois essa mulher ainda fala, ainda testemunha de Cristo, né, na sua cidade. Isso está lá em João capítulo 4. Jesus conversa e prega o evangelho para uma mulher que foi surpreendida em adultério, né, lá em João capítulo 8, do 1 ao 11, os irmãos podem ler esse relato. E ainda mais a respeito das mulheres na Bíblia. Por exemplo, imagens femininas em referência a Deus. Veja, Isaías 66, o versículo 13, diz assim: assim como uma mãe coloca seu filho, assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Veja, Deus está Deus está usando uma imagem feminina para falar do seu cuidado. Está usando uma função que só a mulher tem de dar à luz, de ser mãe. O homem, por mais que queira, não tem essa capacidade, não tem esse dom. Ele está usando essa imagem feminina, né? Assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Então ele está se referindo, né, a uma imagem feminina para falar de um aspecto de si, do seu amor, do seu cuidado, como o cuidado de uma mãe. Veja, em Mateus 23, 37, está registrado o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados, os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Se você se desfizer um pouco do preconceito que existe na nossa cultura em razão dessa palavra, né, galinha, que aparece aí, você vai perceber a beleza dessa passagem e a imagem feminina que Deus utiliza para comunicar o seu amor para o seu povo, né? Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, Jerusalém, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Então, além de as mulheres falarem nas Escrituras, elas conversaram com Jesus e várias imagens femininas são associadas ao próprio Deus na Escritura. Então, claramente, na Sagrada Escritura, as mulheres são lembradas, são honradas, bem como exercem vários ministérios. Elas só não aparecem exercendo os ministérios ordenados, os ministérios oficiais, o oficialato, que no Antigo Testamento era o sacerdote, e no Novo Testamento os apóstolos e posteriormente os pastores. Mas elas falam, elas ensinam, anunciam o Evangelho, só não aparecem exercendo essa função, esse ministério ordenado, oficial, né? A função, a responsabilidade onerosa do serviço de liderança. Então Paulo tinha conhecimento disso. Paulo era um exímio conhecedor da lei. Antes de ele ser cristão, ele era um rabino, sabia muito sobre o Antigo Testamento. E depois que foi convertido pelo próprio Cristo, a fé nele, ele não esqueceu do que sabia. Ele com certeza conhecia toda a Escritura. Então ele tinha conhecimento disso, né? Logo, ele sabia que mulheres falavam na igreja e na obra do Senhor, mas não como oficiais da igreja, não como pastoras ordenadas para o ensino e o governo da igreja, não como apóstolas. Então, diante de tudo isso, né, voltamos para a nossa pergunta. O que o apóstolo Paulo quer dizer com esse silêncio? Bom, acabamos de olhar o contexto, ou o cenário mais amplo das Escrituras. Olhemos agora um pouco do cenário, do contexto desse capítulo 2. Na verdade, foi algo que nós já vimos. Nós vimos que o cenário, né, o contexto do capítulo 2 é o serviço na igreja. O contexto faz referência àquilo que os irmãos e as irmãs farão em comunidade, como igreja, quando estiverem reunidos para o culto público, aquele culto que vai ser visto por toda a comunidade. Então,
Deve-se orar por todas as pessoas, por todos os tipos de pessoas, todas as classes de pessoas. Deve-se pregar o evangelho para todos os povos, todas as pessoas, todos os tipos de pessoas. Os homens devem orar em santidade, amor e paz. As mulheres devem se adornar ou se embelezarem com modéstia, decência e boas obras. Então é nesse contexto da igreja reunida, constituída, que o apóstolo Paulo está ensinando que a função de responsabilidade onerosa do serviço de liderança é dado aos homens, mas não a qualquer homens. A homens chamados e qualificados. Não era qualquer um homem. E eram homens chamados e qualificados para isso, como está exposto no capítulo 3 de 1 Timóteo e em Tito, capítulo 1. Então, é isso que significa a mulher deve aprender em silêncio. Ou seja, a mulher não deve ensinar com autoridade pastoral, não deve exercer o ensino autoritativo que advém dessa autoridade oficial, dessa autoridade ordenada, né? Então, não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem, mas esteja em silêncio, que está no capítulo 12, é uma explicação do que quer dizer a mulher deve aprender em silêncio com toda a submissão. Esse verso significa exatamente o que o verso 11 significa exatamente o que o verso 12 está dizendo, né? Então, portanto, não quer dizer que elas não devam estar, né, com a mordaça nas reuniões da igreja. Não significa um silêncio absoluto. A palavra grega, inclusive, que é traduzida por silêncio, aqui nesse texto, não tem o sentido de silêncio absoluto, tem o sentido de tranquilamente, ou humildemente, ou mansamente. Então, claramente, não é um silêncio absoluto que está colocado aqui. É apenas essa questão do ensino autoritativo, né, da responsabilidade onerosa, né, do serviço de liderança pastoral, que é dado a homens chamados e qualificados. Então, o silêncio não é absoluto, isso é claro, porque além de tudo isso que a gente já viu, todos esses exemplos que nós vimos de mulheres atuando, servindo a Deus, anunciando o Evangelho no Novo Testamento, e também de mulheres atuando no Antigo Testamento, nós podemos perceber mulheres cantando e orando junto com os demais irmãos e irmãs, né? Elas inclusive são ensinadas, são chamadas a serem mestras do bem para ensinar as mulheres mais novas, como está exposto lá em Tito, capítulo 2, do 3 ao 5. Elas podem ensinar, desde que o ensino seja bíblico e não tentem inverter os papéis dos sexos, né? Deus deu o fardo do ministério pastoral aos homens. Então deve-se tomar muito cuidado, né, para não impor restrições sobre as mulheres que a Bíblia não impõe. A função pastoral é dada aos homens, não porque as mulheres são incapazes, né? Elas também foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Elas têm acesso à salvação, à redenção por meio de Cristo e aos dons espirituais do Espírito Santo. A questão é só a que cada um exerce funções diferentes, complementares, não excludentes. Então a questão não é de um ser mais capaz do que o outro, de um ter mais dom do que o outro, ou de um ter mais imagem e semelhança de Deus do que o outro. Não, a questão é só uma diferença de papéis, diferença de funções. Somos iguais em valor, em dignidade, mas diferentes fisicamente, diferentes psicologicamente, diferentes emocionalmente, diferentes nos papéis, nas funções que exercemos na família e na igreja do Senhor. Então, resumindo, aprender em silêncio tem o sentido de aprender em respeito à autoridade pastoral. Aprender com humildade e tranquilidade, sem querer usurpar ou inverter os papéis estabelecidos por Deus para a igreja. Então não é um silêncio absoluto. Prosseguindo, ele diz no verso 11, a mulher deve aprender em silêncio com toda a submissão. A palavra submissão é quase insuportável aos ouvidos contemporâneos, principalmente porque sempre se pensa
que toda e qualquer submissão envolve obrigatoriamente abuso de poder, esmagamento do outro e opressão brutal. Mas é isso mesmo que a Sagrada Escritura está prescrevendo? Ela está ordenando relacionamentos abusivos? Não, é claro que não. Veja, na vida de comunhão na Igreja de Cristo, somos chamados a amar uns aos outros, exortar uns aos outros, orar uns pelos outros, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, ou seja, sujeitar-nos uns aos outros, entregarmos-nos em serviço uns aos outros, nos sujeitando uns aos outros. Mas também somos chamados a amar, orar e nos sujeitar a pessoas em posição de autoridade, como, por exemplo, aos pastores da igreja, aos governantes de uma nação, aos professores na sala de aula, aos pais, aos patrões. Portanto, a Escritura ela nos ensina a nos sujeitarmos tanto mutualmente uns aos outros, com os irmãos, quanto hierarquicamente. Mas quando se fala em hierarquia, muitos de nós a veem com pesar, ou com maus olhos, ou mesmo com preconceito, né? Alguns entendem que toda e qualquer relação de hierarquia haverá opressão e abuso de autoridade. Claro, isso está passível de acontecer por causa do nosso coração enganoso e corrupto, mas não é a ordem bíblica. O pastor e teólogo Augusto Nicodemos coloca isso de uma maneira muito didática, nessa questão de que relacionamentos de hierarquia não devem ser, de acordo com a Bíblia, relacionamentos abusivos. Veja, a Trindade, por exemplo, né? Pai, Filho e Espírito Santo, são iguais em poder, honra e glória, mas desempenham papéis diferentes na obra da salvação, né? Deus desenvolve o plano da salvação, executa na pessoa do Filho. Ao subir aos céus, o Filho envia seu Espírito para confirmar a obra do Filho. Então, são três pessoas iguais em honra, em poder e glória, mas que exercem funções diferentes. Marido e mulher são iguais em imagem de Deus, em valor e em pessoalidade. São dois seres humanos, duas pessoas, duas criaturas humanas criadas por Deus, mas se complementam no exercício de diferentes funções, sem que nisso haja qualquer desvalorização ou inferiorização da mulher ou do homem, né? Em várias ocasiões no Novo Testamento, se determina que os cristãos se sujeitem às autoridades civis, mas em nenhum momento este mandamento implica que os crentes são inferiores ou têm menos valor que os governantes. Igualmente, os filhos não são inferiores aos seus pais, simplesmente porque devem submeter-se à liderança deles. São seres humanos com igual valor e dignidade, igual imagem e semelhança. Portanto, o conceito de subordinação, né, de uns a outros tem a ver apenas com a maneira pela qual Deus estruturou e ordenou a sociedade, a família e a igreja. Eles não implicam necessariamente em abuso de poder. Do ponto de vista bíblico, não devem implicar. Então, surge uma pergunta, né? A ordenança, com toda a submissão que está aí no texto, envolve opressão? Abuso de poder? Ou pecado? A resposta é óbvia. Enfaticamente, não. E por duas razões, além das que nós já vimos agora há pouco. A primeira razão é que sujeitássemos aos outros, como nós vamos ver em Efésios 5, do 18 ao 21, os irmãos podem checar, é uma consequência de se estar cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo não é um espírito opressor. É o Espírito da verdade, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, mediante a espada do Espírito, que é a palavra. A segunda razão é porque essa sujeição deve acontecer por temor a Cristo. Logo, essa relação de sujeição está limitada ou regulada pelo próprio Cristo. O rei que, ao invés de exigir ser servido, tornou-se servo sofredor, se entregando em favor de muitos.
como nos ensina Marcos, capítulo 10, versos 45. Ou seja, nenhuma opressão, abuso de poder ou esmagamento é do caráter de Cristo, nem do seu Espírito. O que não está de acordo com o caráter de Cristo é pecaminoso, é errado, deve ser combatido. Qualquer abuso de poder, qualquer esmagamento do outro está ferindo o caráter de Cristo, está ferindo a santidade de Deus e deve ser combatido, deve ser denunciado. Então, essa relação de submissão deveria acontecer por medo de Cristo? Novamente, não. Pelo menos não essencialmente, né? Porque o temor a Cristo envolve muito mais uma postura de reverência e respeito em razão de se estar admirado, fascinado, maravilhado, deslumbrado por um Cristo tão desejado do que de medo propriamente. O que não exclui um aspecto de medo, porque na nossa fragilidade humana, nos vemos na iminência de sermos consumidos diante de um Deus Santo. Há exemplos de casos assim na Bíblia. Moisés e Isaías, quando se viram diante da presença de Deus, tiveram medo de serem consumidos pela santidade de Deus e ao mesmo tempo ficaram admirados, não sabiam se aproximavam ou se distanciavam, né? João e Paulo, né? Cristo aparece para ele, João tem uma visão de Cristo, tiveram essa mesma sensação, né? Então, é fácil dizer o que com toda a submissão não significa exatamente. Não significa que a mulher será vítima de abuso de poder ou qualquer sinônimo disso. Porque Cristo, que é o cabeça da igreja, não tolera abuso de poder. Em nenhum momento ele abusa da sua igreja. Com toda a submissão, aqui nesse texto, tem o sentido de com todo respeito à autoridade pastoral, instituída por Deus na igreja. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a submissão, com todo respeito à autoridade pastoral. E essa autoridade instituída por Deus, né, a autoridade pastoral, deve pregar a palavra de Deus, não a palavra da pessoa, não as ideias da pessoa, né, ou do ministro, né. Essa autoridade instituída por Deus deve pregar a sua palavra, a verdade em amor e cuidar daqueles que são filhos de Deus. Isso não envolve abuso de poder ou qualquer sinônimo disso. Então, partimos agora para o verso 12. Pois não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem, mas esteja em silêncio. Esse verso é exatamente uma explicação do verso 11. É o que o verso 11 significa, né? Não procurar inverter as funções devidas a cada sexo na igreja, né? Ela começa com pois não permito, né? Que é uma forma de falar que só um verdadeiro apóstolo de Cristo, não de igrejas ou um simples mensageiro, poderia usar, porque demonstra a sua autoridade apostólica. Pastores não têm autoridade nessa magnitude, não têm autoridade apostólica. Quem ministra não tem autoridade em si mesmo ou por si mesmo. Toda autoridade provém da palavra da verdade. Não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele constituídas ou estabelecidas, como nos ensina Romanos 13:1. Quem ministra não é digno em si mesmo ou por si mesmo. Toda dignidade vem e está no Pai Criador. O entendimento e o convencimento não provém unicamente das capacidades de quem ministra, mas do Espírito da verdade que convence do pecado, da justiça e do juízo. Em seguida, ele diz, a mulher ensine, ou seja, não permito que a mulher ensine, ou seja, não permito que ela exerça o ministério pastoral ordenado, o ensino formal, o ensino que ele expressa, né, no capítulo 3, verso 2, quando ele diz, é necessário, pois, que o bispo, ou pastor, ou presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. No capítulo 4, verso 11, ele diz, ordene e ensine essas coisas. No capítulo 4, verso 13, ele diz a Timóteo, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Então é a esse tipo de ensino autoritativo, né, na posição de oficial da igreja,
que está sendo proibido aqui. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Capítulo 5, verso 17 de 1 Timóteo. Então, não ensine, ou seja, não exerça o ministério pastoral ordenado, não pratique o ensino formal, o ensino autoritativo, é o que quer dizer esse trecho desse verso do capítulo 2 de 1 Timóteo. Né? E segue dizendo, não exerça autoridade sobre homem, ou seja, não inverta os papéis, as funções, a complementaridade original, né, que vem desde a criação. Né? Isso ele vai explicar melhor no verso 13 do capítulo 2. Então, ele termina o verso 12 dizendo, mas esteja em silêncio, que é a mesma coisa que nós já vimos anteriormente, ou seja, respeitando tranquilamente, humildemente, e não tentando usurpar ou inverter a ordem da criação quanto à função dada ao homem de estar, né, com esse peso, com essa responsabilidade pelo serviço, né, da liderança na igreja local. E isso não é porque as mulheres são incapazes, como já vimos. Não é porque elas não tenham dons, não é porque elas não sejam iguais em dignidade, em valor, em pessoalidade, em imagodeia, em imagem de Deus em relação aos homens. É apenas por causa das diferenças de papéis dados por Deus a cada um dos sexos. Né? E por que o apóstolo Paulo diz que deve ser assim? De onde ele teria tirado isso? Qual é o argumento dele para sustentar isso? Ele sustenta isso na ordem da criação, por causa da ordem, ou da sequência da criação, antes mesmo de haver pecado. Né? Não porque um tem supostamente mais capacidade do que o outro, ou um tem mais dom do que o outro, ou tem mais imagem e semelhança do que o outro. Não porque a cultura greco-romana da época de Paulo era machista, ou a nossa é machista. Não. Né? É por causa da ordem da criação. Veja, no verso 13 ele diz, porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. Ora, qual é essa ordem da criação, afinal? Que sequência da criação é essa? Como se dá essa sequência completa? Veja, primeiro nós temos a apresentação da igualdade entre homens e mulheres lá em Gênesis capítulo 1, 27 e 28, que diz, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, nesse relato da criação, fica claro que Deus cria homem e mulher à sua imagem e semelhança. Não há sugestão alguma no texto de que um sexo seja mais parecido com Deus do que o outro, ou de que um seja mais responsável pela terra do que o outro. Homens e mulheres são iguais em valor e dignidade porque ambos carregam a imagem e semelhança de Deus. E Deus é três iguais, Pai, Filho e Espírito Santo. Aquele mesmo argumento que nós já vimos. São três pessoas iguais, mas com funções diferentes. Se assemelha a como o homem foi criado. O homem e a mulher foram criados iguais, mas com funções diferentes, distintas. E é isso que se dá o nome de complementaridade entre homens e mulheres. As diferenças de papéis, as diferenças de funções. Isso está expresso em Gênesis 18, em Gênesis 2, do 18 a 24. Quando nós lemos, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Ou seja, o homem havia sido criado primeiro, como Paulo fala, porque Adão foi criado primeiro, e ele estava só, e Deus viu que isso não era bom. Então, Deus pensa em fazer para ele alguém que o ajude, alguém que o auxilie, alguém que o corresponda, alguém que seja complementar a ele. Então, depois que, seguindo no capítulo 2 de Gênesis, verso 19, depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E
o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Então Deus cria o homem, coloca ele no jardim e responsabiliza ele por uma série de coisas. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse, alguém que lhe correspondesse, alguém da mesma espécie. Ele nomeou todos os animais, mas não encontrou ninguém da sua própria espécie. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, da mesma espécie. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe. O homem como responsável por cuidar da mulher, uma vez que ele tira ela do seu seio familiar. Responsável por protegê-la, por guardá-la. Então, o homem é criado primeiro, o Senhor dá uma série de responsabilidades a ele e posteriormente cria Eva para ser uma correspondente, para ser uma auxiliar, uma ajudadora. Então, embora sejamos iguais em valor, dignidade, pessoalidade e imago Dei, imagem de Deus, fomos criados diferentes, obviamente, diferentes fisicamente, diferentes emocionalmente, psicologicamente e com papéis e funções também distintas, né? Por exemplo, só as mulheres conseguem engravidar e dar à luz. Os homens, por mais que queiram, não conseguem fazer isso. Isso é resumido belamente em um trecho de um pregador do século XVII chamado Matthew Henry. Ele diz: ela não foi feita de sua cabeça para o sobrepujar, nem de seus pés para ser pisoteada por ele, mas do seu lado para ser igual a ele, sob seu braço para ser protegida e próxima ao seu coração para ser amada. Esse belo trecho nos fala tanto da igualdade quanto da complementaridade. A igualdade afirma que fomos feitos iguais. E a complementaridade fala que fomos feitos com funções diferentes. Sob o seu braço para ser protegida, essa é uma função masculina. E próximo ao seu coração para ser amada. O homem deve amar a sua esposa, a sua mãe, a sua filha. Ele tem esse dever de protegê-la, de cuidá-la. Né? Homens e mulheres devem reconhecer suas diferenças e não tentar eliminá-las ou usurpá-las um do outro. Diferença que não se traduz em divergência. Deus criou Adão primeiro e deu ordens a ele, né? E a responsabilidade é onerosa de liderar, de proteger, de prover. A diferença de funções ou papéis expressa pela ordem da criação, né, é o que está colocado aqui por Paulo no verso 13. Né? Adão foi criado primeiro e depois Eva, ou seja, a Adão foi dada essa função de liderar, né? Esse ônus de liderar, de se responsabilizar pela proteção, pela liderança. Alguém pode usar esse fato como motivo de vanglória, mas isso não é motivo de vanglória, vaidade e muito menos arrogância por parte dos homens, e sim de temor e tremor, em razão das grandes responsabilidades vindas daí. Veja, o marido, por exemplo, deve amar sacrificialmente a sua esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Que responsabilidade, não? O pastor deve se esmerar no ensino da sã doutrina, sabendo que será cobrado muito mais do que os outros cristãos. Isso está expresso em Tiago, capítulo 1, verso 1. O pastor está submisso a Deus e dará conta a ele do seu trabalho. Isso está expresso em Atos 20, do 26 ao 28. Então, essa função masculina deve ser encarada com temor e tremor e não com vanglória. Né? Se você, homem, se você, meu irmão, tem encarado isso dessa maneira, volte-se ao Senhor em arrependimento.
Indo para o final desse trecho, nós vamos agora adentrar nos dois versos mais difíceis, né, desse trecho, que é o verso 14 e o verso 15. O verso 14 diz: E Adão não foi enganado, mas a mulher que foi enganada e caiu em transgressão. Esse texto fala de Eva ter tomado a iniciativa indevida e ter usurpado a autoridade de Adão, invertendo os papéis de cada um. A insensatez de Eva ao desafiar isso, essa ordem da criação, ao mesmo tempo em que Adão fugiu de sua responsabilidade, ou seja, Adão concordou com ela deliberadamente, em vez de assumir a sua liderança, né, repelindo as sugestões do tentador. E isso, né, essa inversão de papéis, acabou nos levando a humanidade a uma calamidade, né? A queda, a depravação total. Isso não deve acontecer, né, quanto à função de responsabilidade onerosa do serviço de liderança na igreja, dado aos homens chamados e qualificados para isso. É isso, basicamente, que que esse verso de 1 Timóteo capítulo 2, verso 14, está nos ensinando, né? E Adão não foi enganado, mas a mulher que foi enganada e caiu em transgressão. Mas há ainda uma outra interpretação, né? Duas interpretações são possíveis, fazem sentido, né, para esse versículo, né? E a segunda interpretação, para ser justo, né, com as duas interpretações possíveis que existem desse texto, eu vou lê-la aqui para não cometer nenhum erro, né? Então, uma segunda maneira de entender esse texto é a seguinte: a ordem da criação de Deus está espelhada na natureza de homens e mulheres. Satanás abordou primeiro a mulher não somente por causa da ordem da criação, mas também em função das diferentes inclinações presentes em Adão e Eva. Falando genericamente, ou seja, de maneira geral, as mulheres são mais afetuosas e de mais fácil relacionamento, e os homens são mais inclinados à análise racional e à objetividade. A indicação de mulheres para o ofício de ensino é proibida porque é menos provável que estabeleçam um firme limite para as doutrinas não negociáveis, e assim o engano e o falso ensino entrem mais facilmente na igreja. Isso não quer dizer que as mulheres sejam intelectualmente deficientes ou inferiores aos homens. A sua natureza mais afável e gentil as impede de excluir as pessoas por causa de erros doutrinários. Há aqui o perigo da estereotipação, pois, obviamente, algumas mulheres são mais inclinadas à objetividade e são mais duronas e menos afáveis que outras. Mas, de modo geral, as mulheres são mais dadas e carinhosas que os homens. Isso explica porque, na sua maioria, elas têm muito mais amizades íntimas que eles. As diferentes inclinações das mulheres e dos homens não querem dizer que elas sejam inferiores nem superiores aos homens. Isso simplesmente demonstra que homens e mulheres são profundamente diferentes. As mulheres são dotadas de certas capacidades que os homens não possuem, e os homens têm certas capacidades que geralmente faltam às mulheres. Então esse é um outro significado, uma outra interpretação que respeita o texto e que é possível ao texto, né? Mas ainda não se chegou a um consenso a respeito do que exatamente, né, quer dizer esse verso. Então essas duas opções são possíveis, né? Tanto essa da inversão, né? Eva assumindo o papel de Adão e Adão se eximindo das suas responsabilidades, quanto às diferenças, né, que há, né, na constituição física, emocional e psicológica entre homens e mulheres. E essa seria a razão para as diferentes funções dadas a homens e mulheres, né? E o último verso, o verso 15, também um verso dificílimo, diz: Todavia, ela será salva dando à luz filhos, desde que permaneça com domínio próprio na fé, no amor e na santificação. Então, a primeira afirmação que está nesse texto é que ela será salva. Ou seja, a salvação, o Evangelho, Cristo Jesus não lhes é negado. A salvação é para
todos os tipos de pessoas, homens e mulheres, jovens e crianças, velhos e adultos. Gálatas 3:28 deixa isso bem claro quando diz: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Todos têm acesso ao mesmo Evangelho, ao mesmo Deus através de Cristo. Então, ela será salva. O pecado de Eva não é a última palavra, não é a palavra final a respeito das mulheres. A questão vem em seguida, né? Porque o texto diz: todavia ela será salva, dando à luz filhos. A salvação é através da maternidade? As mulheres que não podem ter filhos ficam como? Elas não serão salvas? A salvação não era pela fé em Cristo Jesus somente, na obra de Cristo? O que Paulo está querendo dizer aqui? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer então, né, com essa frase? Ela será salva dando à luz filhos, desde que permaneça na fé, no amor e na santificação. Ora, em vez de seguir o exemplo de Eva, tomando a iniciativa indevida, usurpando a autoridade de Adão, invertendo os papéis de cada um, o que esse texto está dizendo é: cada um dedique-se, sobretudo, às suas funções, aos seus papéis. E o papel que simboliza a feminilidade, que simboliza o aspecto feminino, o que mais simboliza isso é justamente a maternidade, né? Então, dedique-se cada um ao seu papel específico. Ao homem foi dado o papel de liderança servidora, amorosa, sacrificial, né? E a mulher, aqui simbolizado, né, ao cuidado do outro, nesse sentido maternal, né, que é dado aqui. Mas a mulher, ela será salva dando à luz filhos. Então, no caso das mulheres, o dom específico é o maternal, é a autoridade maternal sobre os filhos. É o símbolo máximo da feminilidade, algo que o homem não pode realizar. Maternidade é algo bom, não é algo ruim. Isso é difícil de compreender na nossa cultura. Nossa cultura tem desvalorizado a maternidade. Nós mesmos, cristãos, vez ou outra, olhamos para a maternidade como se ela fosse algo menos importante. Mas a maternidade é bênção. A maternidade é algo bom, não é uma maldição, não é algo ruim, né? Como denota a nossa cultura hoje em dia. Então, a maternidade é algo bom, é algo ruim, é algo que o homem, por mais que queira, não pode fazer. Ele não pode gerar filhos, não pode dar à luz. Mesmo que ele se declare mulher, mesmo que ele se sinta mulher, mesmo que ele se ache mulher, mesmo que ele pareça uma mulher, ele jamais conseguirá fazer isso. Dar à luz filhos. Filho, a maternidade na Bíblia é tido como uma bênção, não como uma maldição. Os filhos são um dom de Deus para que a família cuidasse da terra. Lembra o relato da criação? Deus cria homem e mulher iguais e pede para que eles sejam férteis, multipliquem-se e subjuguem a terra, ou cuidem da terra, ou dominem a terra. Então, formar filhos cristãos para um mundo caído é uma glória, é uma honra para o nosso Senhor. Eles são instrumentos para a glória de Deus, instrumentos para um mundo caído. Maternidade é grandioso. Agora há pouco nós lembramos o texto de Lucas capítulo 1, 42, que diz: bendita é você entre as mulheres, bendita é o filho que você dará à luz. Um relato a respeito de Maria, que estava grávida de Cristo, por milagre do Espírito Santo. Isaías 49, 15 diz: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecer, eu não me esquecerei de você. O que Deus está fazendo aqui é comparando o amor dele com o amor de mãe, com o amor maternal. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão no filho que gerou? A resposta óbvia é não. Mesmo uma mãe que cometa o ato horrível do aborto,
Isso jamais sairá da mente dela. Jamais a sensação de maternidade sairá dela. Né? Jamais ela esquecerá isso. Mas embora ela possa esquecer, eu não me esquecerei de você. Deus compara o seu amor, assemelha o seu amor, para que a gente compreenda o amor dele, com o amor de mãe, talvez um dos amores mais viscerais que a gente tem na face da Terra, mas que tem uma ligação biológica muito forte. Então, isso deve ser declarado, sobretudo, em um momento em que se tenta legalizar o aborto, por exemplo. Né? A maternidade é uma bênção, filhos são uma bênção do Senhor. Então, esse ensino todo não é difícil de entender. Só é difícil de engolir ele, em razão da nossa cultura, né, que o rejeita. Então, esse texto, todavia, ela será salva dando à luz filhos, quer dizer, ela será salva enquanto exerce suas funções naturais, desde que permaneça com domínio próprio, ou seja, com bom senso, com sobriedade, com moderação, com equilíbrio, na fé. Então, a salvação aqui não é em razão de se dar filhos, né? Ela é salva na medida em que ela faz aquilo que é normal, é natural dela fazer, ou seja, dar filhos, assim como o homem tem as suas atividades normais, naturais. Então, ela será salva dando à luz filhos, ou seja, enquanto exerce suas funções naturais, desde que permaneça no Evangelho, ou seja, na fé. A fé aqui é o Evangelho, é a confiança em Cristo. No amor, o amor aqui é o Evangelho praticado, né? Na santificação, a santificação é a consequência da prática do Evangelho, né? E a perseverança aqui é sinal de que Jesus Cristo está em você por meio do Espírito Santo, confirmando que você é salvo. Porque não tem como perseverar se você não é salvo. Se você não é salvo, você nem persevera. Porque só é possível perseverar na fé em Cristo mediante o Espírito Santo, que usa a sua palavra para nos fazer perseverar nele. Então, irmãos e irmãs, assim nós concluímos a exposição desse texto, esperando que o Senhor tenha falado conosco, tenha humildemente nos impactado, nos ajudado a compreender a sua palavra e em amor tenha nos ensinado. Então, finalizando, gostaria de orar com os irmãos e as irmãs. Oremos então. Deus, te agradecemos pela Tua palavra mais uma vez. Que o Senhor nos ajude a compreender o ensino da Tua palavra. Nos ajude a, com humildade e com amor, aplicar a Tua palavra. Nos ajude a praticar a Tua palavra, a viver a Tua palavra e a sermos abençoados pela Tua palavra. Sobretudo, nos ajude a anunciar a Tua palavra. Então é isso que nós te oramos em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém.